Sejam muito bem-vindas aqui ao nosso podcast de hoje, tá bom? Vou começar com a nossa irmã Marli Araújo, né? No podcast passado ela falou muito bem, mas com umas coisinhas que ela, né, vai colocar agora nesse podcast, né, Marli? Isso, pode ficar à vontade. Isso. É que assim, para a gente ver assim, como que é o amor de Deus pela gente, né? A gente passa cada situação assim. Verdade. Então, quando eu vou contar para vocês assim, quando o Eugênio foi em Manaus com o padre Tobias, então a gente se reuniu no grupo para pagar as passagens, né? As despesas, né? Então, naquela época, nós se dividimos e eu tive que dar a minha parte, né? Sei. E eu tinha recebido naquela semana o meu dinheiro das férias. Eu trabalhava na escola, então tinha direito ao salário de férias, né? Aí, quando foi na hora de pagar a passagem, eu fiquei comentando comigo assim, poxa, mas o dinheiro das minhas férias, assim, parece que eu fiquei querendo pensar assim, gastar tudo, né? Aí passou, né? Aí, quando eu fui receber o meu salário, depois que passou uns dias, né? Aí, quando eu fui receber o dinheiro na boca do caixa, ela deu um valor mais alto do que o que eu tenho, normal, né? Aí eu disse, não, moça, não é tudo isso. Ela disse, não, mas tem. Eu disse, não, mas não é cheque especial, alguma coisa. Ela disse, não, tá aqui. Quer dizer que a senhora tinha aumentou mais. Mais. Aí eu disse, meu Deus, de onde é que vem esse dinheiro? Aí eu digo, eu não vou retirar tudo, vai que está enganado. Eu tirei só o meu normal, né? Aí eu digo, no outro dia eu vou voltar no banco para ver se realmente tem esse dinheiro, se é meu mesmo, né? Sim. Aí no outro dia, bem cedo, eu estava no banco. E realmente tinha o dinheiro e eu retirei. Então, isso foi uma lição, assim, a gente deu aquele dinheiro, pagou com amor para o sacerdote, para o Eugênio, que ele lá, e Deus deu a recompensa, né? Multiplicou, né? Multiplicou, e eu Verdade. fiquei assim, meu Deus, eu vinha rindo assim no meio da rua com aquele dinheiro, meu Deus, como que Deus dá em seguida aquilo para a gente assim, né? Verdade. A recompensa, né? Isso mesmo. E uma outra fato que eu queria narrar, assim, eu trabalhei na escola com crianças pequenas, então eu queria, assim, eu falava muito de Jesus para eles, né? Catequizava eles. Catequizava, assim, né? Como é que eu ia explicar para a criança sobre pecado? É porque as crianças vêm assim, eram as crianças de escola carente, as famílias muito desestruturadas, Sim. crianças, né, pai que briga, que bebe. Então, as crianças assim muito raivosas. E eu comecei a trabalhar com eles assim. Então, com as crianças pequenas, você tem que ter um desenho, alguma coisa, não basta só falar, porque elas memorizam mais assim. Aí eu escrevia no quadro, eu fazia um risco, e de um lado eu fiz assim, as coisas positivas. Eu disse, olha, tudo que a gente faz na nossa vida está sendo notado no caderninho que Jesus nota lá. Eu tinha que usar uma linguagem bem infantil, né? Sim. De um lado é as coisas boas que vocês fazem tudinho. Do outro lado é as coisas ruins. E aí que a senhora fez tipo uma lista, né? Uma lista. Aí eu fui enumerando de várias situações, digamos. Quando vocês têm preguiça, quando chama palavrão, quando não quer fazer a tarefa, está tudo notado. Quando desobedece. Então, quando vê filme indecente, coisa de adulto, e eu fui falando um bocado de coisa. E do outro lado, as coisas boas, quando você ajuda a sua mãe, você faz a tarefa, quando vocês rezam. Então, eu enumerei um monte de coisa assim do dia a dia, né? Sim. E isso foi uma coisa muito positiva, porque as próprias crianças, elas corrigiam os outros. Sim. Aí eu contei para ele, quando a gente morre, aí Deus passa aquele risco e vai somar os pontinhos, né? Vai somar todos os pontos positivos que nós fizemos, todas as coisas boas, quando você é caridosa, você ajuda seu pai, sua mãe, a avó, faz tudo direitinho. Aí soma todos aqueles pontos dos positivos e dos negativos. E aí eu fazia assim, uma simulação, né? Digamos, deu mais pecado do que coisa boa. Aí não vai para o céu, né? Aí, se for fazer outras, a criança foi boa, tudo, ganhou bastante, os pontos foi mais positivo do que negativo, né? Então foi muito boa experiência. Então, a senhora usava assim esse jeito para elas entenderem melhor, pra né? Entender, Para diferenciar o pecado, isso, né? As coisas boas que a gente comete e as coisas ruins também. Então, isso foi muito bom, porque no outro dia ele chegava, olha tia, o fulano chamou palavrão, empurrou o outro no banheiro, que eu disse, a violência, a criança que fica machucando o outro, né? Então, foi muito positivo isso aí, sabe? E eles mesmo vinham me contar.
E eu ainda dizia assim, olha, se papai e mamãe estiver brigando lá, olha, papai não é para estar brigando com a mamãe, vocês dão uma ajudinha, né? Não precisa brigar. Então, ele já começava a levar para a família também isso aí, sabe? E foi muito bom, assim, eu fui muito feliz, graças a Deus, com essa ideia que me deu. Quanto tempo a senhora ficou catequizando essas crianças? Bastante tempo, né? Que eu sempre trabalhei, porque eu trabalhava como auxiliar de biblioteca, a gente tinha um programa de incentivo à leitura. Okay. Só que eu puxava mais para o lado da religião, né? E os pessoal pensava até que eu era professora de religião, mas eu não era. E quando era as festas assim, litúrgicas, eu também puxava, fazia muita dramatização. Eles gostavam muito do Natal, assim, que batia na porta, ninguém queria a porta para o menino Jesus nascer, assim. Então, foi muito maravilhoso, entendeu? E eles entendiam essa história, né, do menino Jesus. Tudo, no meio da Bíblia, a gente dramatizava algumas coisas, as passagens. E eles faziam, então isso foi muito marcante, graças a Deus, que eu fui muito feliz. E ele dizia, aí os pais até começavam comigo, e o que a senhora anda ensinando para o menino agora? Eles ficam me cobrando lá em casa, olha papai, a tia fica para rezar, botar as mãozinhas assim. Mas eles gostavam da maneira que a senhora fazia? Da maneira que a senhora catequizava? Os pais diziam assim, um carinho, agora os meninos estão me corrigindo lá em casa, mas era assim bem, sabe, os pequenos, porque eles aprendem muito rápido quando a gente ensina direitinho, e eles corrigiam na hora do recreio, para não machucar. Olha, tia, o fulano, olha, tu não vai para o céu, hein? É bom, bem interessante, bom, assim, né? A catequese é bom que já vai influenciando a criança, né? Para ela ter um discernimento daquilo que é pecado e daquilo que não é. Eu penso assim, se hoje nas escolas, igual antigamente, né? Tivesse essa catequese com as crianças. Antigamente eu lembro que tinha ensino religioso, né? Nas escolas, ensinava, né, o Pai Nosso, a Ave Maria, falava da Bíblia, tinha essa catequese com as crianças. Hoje praticamente não tem mais. Então, assim, hoje muitas crianças hoje não têm esse conhecimento e já nascem praticamente, né, aceitando tudo, já falando palavrão e vendo coisas que, né, não tem o discernimento do pecado. E quando isso acontece, a catequese é bom porque aí elas vão tendo mais conhecimento. Igual a senhora falou, né, até os pais vão corrigindo também. É que o jeitinho falava, né? Vocês, aí, papai, por que você não vive brigando? Aí, né? Não é bom. Isso aí que eu ensinava um monte de coisinha para ele, contava muita historinha também. Então, é bastante positivo. Acho que serve para os pais, porque hoje em dia também, os pais também deixam meio de lado essas coisas, né? De começar desde pequeno, ensinar a criança a obedecer, sem precisar estar espancando, né? Basta cobrar, ensinar direitinho. E aí a gente somava, olha, então aqui deu tanto. Tem que ter muito cuidado. E assim, igual a senhora está falando da catequese, eu penso na família também, o pai e a mãe também, em catequizar os seus filhos, né? Falar de Deus, falar da Bíblia, falar do pecado, falar da conversão, né? Falar dos 10 mandamentos, porque isso também serve de uma catequese. Jesus fala nas mensagens que a gente tem que catequizar os nossos filhos, tem que mostrar a verdade para eles, o que é pecado e o que não é, para eles crescerem filhos obedientes a Deus lá na frente. Por que hoje tem muitos filhos que às vezes não sabem nem fazer um sinal da cruz, não sabem nem rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria? Porque geralmente tem muitos pais que não incentivam a oração, não tem essa catequese, né? E hoje, o que Jesus fala nas mensagens? Que a gente tem que sempre catequizar os nossos filhos, sempre mostrar a verdade, sempre falar de Deus. Porque os nossos filhos, nós criamos não para o mundo, né? Mas para Deus. Então exatamente. A gente tem que, essa catequese que a senhora está falando aí, serve para cada um de nós, para meditar também, sempre orientar no caminho de Deus, no caminho da salvação. E eu ainda queria falar um pouquinho assim, que é sobre o ciúme, porque como eu trabalho com a comunidade de pessoas carentes, sobre ciúme. Ciúmes? De marido e mulher, né? Sei. Então é uma coisa assim que às vezes eu fico pensando, poxa, você casa, tudo promete, no começo é aquele amor, é aquela romantismo, depois fica tudo frio, tudo. E como eu trabalho muito com as comunidades, assim, com o pessoal, com o povão mesmo, né, assim, que eu ajudo e tal, então eles vêm tudo para cima de mim para contar, para desabafar, para dar conselho. E eu vejo assim, às vezes até no celular, uma vez a pessoa estava dizendo, o marido ele vê o celular da mulher, mas ele não quer que ela veja o dele, entendeu? Isso é errado. Ou vice-versa, né? Então por que não deixa ver se é tudo que Jesus me disse, agora é só uma carne só, né? Isso mesmo. Então tem que ter muita atenção os casais, verdade. Ter muita assim, paciência e eu acho que muito diálogo, porque o inimigo